Começamos com mais um episódio do ValeCast, esse podcast com oferecimento do Centro Universitário Vale do Cricaré. O ValeCast ele existe para justamente trazer informações das mais diversas origens sobre o universo da educação, o universo da tecnologia, da ciência, do empreendedorismo e dos negócios. A gente está indo para o 30º episódio e para nós tem sido uma honra passar por essa temporada que é recebendo os elegíveis à Prefeitura de São Mateus 2024. A gente está agora na nossa última gravação com os elegíveis. A gente tem a honra de ter aqui a Paloma e o Henrique Folador, que vão se apresentar já já. Obrigado pela oportunidade de terem vindo, pela disponibilidade de agenda, viu, gente? Comece aí, quem vai se apresentar primeiro? Paloma, Henrique, vocês que sabem. Vamos deixar as mulheres pelo cavalheirismo, eu vou deixar minha vice Paloma se apresentar primeiro. Legal, aí faz assim, não é apresentação, agora você apresenta de uma forma mais curtida, depois eu quero saber um pouco mais da jornada. Olá a todos, eu sou Paloma Pancieri, tenho 29 anos, sou engenheira agrônoma, mestre em agricultura tropical e estive secretária de agricultura aqui no município de São Mateus. Ah, que legal, Paloma. Henrique, e você? Henrique Folador. Estive também como secretário de saúde no município, né? Até antes da saída para pré-candidatura e agora como candidatura. Né? Tenho 56 anos, casado, pai de 3 filhos, formado em administração de empresa, contabilidade e custo, fiz licenciatura em matemática para dar aula e me especializei em recursos humanos, com ênfase na psicologia organizacional. Fiz gestão em saúde, fiz gestão pública, fiz direito sanitário porque o cargo já exigia, as habilidades, competências e atitudes para o desenvolvimento das atividades que a gente desenvolve numa secretaria de saúde. Então você tem que estar alinhado, né? Tecnicamente, comportalmente e de mercado, porque é necessário, porque Sim. Parece que não, mas saúde é uma indústria, né? É uma das secretarias mais complexas de qualquer administração tripartite, ou seja, na esfera federal, estadual ou municipal, é um dos pilares. Apesar de ainda tratar com vidas humanas, tem toda uma especificidade técnica que precisa de conhecimento técnico do gestor que assume uma pasta dessa. Então, é necessário você estar sempre se aprimorando, estudando, se complementando. E aí, por último, eu fiz pelo Albert Einstein liderança e gestão pública em saúde. Legal. Aí, completo aí a minha Por hora, a minha né? grade Porque pelo de visto formação ele não tem o hábito de parar de estudar, não. Tenho uma vontade, tenho sempre o interesse de saber mais. Então, assim, isso é uma necessidade Legal. minha, sempre foi assim. A gente, no nosso podcast, a gente sempre entrevista empresários, empreendedores, professores, educadores, e a gente vê em vários que são perfis de liderança esse hábito de estudar, né? O estudo faz parte da rotina, né? Acaba um, faz outra, porque precisa de habilidades constantemente. Ainda mais esse mundo dinâmico que a gente vive, né? Muda toda hora tem uma necessidade de adaptação. Não tem receita pronta. O que era certo passa a não ser e agora tem uma nova metodologia, um novo protocolo, você tem que se alinhar, Inovar estudar sempre, né, e Henrique? inovar sempre. Legal. Tá, agora eu quero saber um pouco mais da jornada de vocês. Assim, podem contar de uma forma mais detalhada, desde lá do início, sabe? Porque a gente sempre monta esse momento da jornada. Justamente para criar aquela identificação com quem está nos escutando, o nosso principal público do podcast, que é o público que está se formando, passando pela graduação, pós-graduação. E não deixa de ser, né? É um momento de aproveitar as experiências de vida, né? As experiências que a Paloma teve, a experiência que vocês estão tendo. Daqui a pouco a gente, inclusive, vai saber das experiências do universo da política. Mas quero saber da jornada antes da política, sabe? Antes. Por que vocês escolheram se formar nessas áreas? Como é que foi um pouco aí da história de vida de vocês? Pode ser você primeiro, Paloma? Pode, claro. Conta pra gente. Então, eu sou Paloma Pancieri, eu tenho 29 anos, sou nascida e criada aqui em São Mateus. A gente fala assim, quem vê close não vê corre, né? E fui criada por mãe solteira, minha mãe tem 3 filhas, eu e mais 2 irmãs, meu pai mora em Brasília e parte da minha vida eu fui criada pelos meus avós maternos. E eu sempre ouvi muito assim,
estuda, minha filha, estuda que você vai ter futuro, estuda que você vai ter futuro. E eu sempre me agarrei muito nisso. A vida toda estudei em escola municipal, tenho orgulho de dizer isso. E quando eu fui prestar vestibular na UFES, UFES de São Mateus? UFES de Campo Seunes, minha família não tinha condição de eu sair da cidade e minha mãe falou, você passa na UFES ou você trabalha e paga a sua faculdade. Então eu me dediquei ao máximo para passar na universidade e graças a Deus, através de programas do governo na época, o programa de Universidade para Todos, na qual pude fazer o curso pré-vestibular, passei. Na minha época ainda era Enem e tinha o vestibular escrito. Passei em 8º lugar. Escolhi a profissão de agronomia. Por quê? Porque, né? A pessoa que nascida e criada na beira da praia, escolher a agronomia. Eu venho de família da minha mãe é família de produtores de café na região de Colatina, Governador Lindenberg. Então, desde pequena, né, ia passar Natal, ia passar férias, eu estava em contato com as atividades do campo. E eu sempre achei muito bonito, né? Uma mudinha que você planta e daí a pouco você está colhendo o fruto. E isso é muito importante para quem gosta de estar em contato com a terra, e eu gosto. É uma transformação gigante mesmo. Gigante, né? Gigante. Poderosíssima. E eu gosto. Quando eu entrei na agronomia, eu me apaixonei cada dia mais pelo curso, porque é um curso que tem muitos leques, né? Você pode ser mais da área de engenharia, você pode ser mais da área de solo, mais da área de fitotecnia. Então, assim, é um curso muito amplo, muito, muito interessante. E dentro desse período da agronomia, eu tive a oportunidade de participar da Federação Jovem da Agricultura, que é um programa que tem na Confederação Nacional da Agricultura, CNA, que prepara jovens líderes. Legal. E eu ingressei nessa Federação Jovem, que era um programa só do Estado do Espírito Santo, que os participantes do CNA Jovem trouxeram aqui para o Estado. E era meio que uma empresa júnior ou não? Não. É um programa de formação de liderança, na qual o nosso objetivo principal era formar líderes dentro do agronegócio e, além disso, levar, né, esse trabalho de sucessão familiar, fixação do jovem no campo. Então, foi o meu primeiro contato com a liderança de fato, do momento de ser líder. E a gente participando de palestras, treinamentos, conversando com jovens que estavam a decidir o que ia fazer e o que não ia, filhos de produtores. Então, aí que começou o start da liderança. Uhum. E junto com a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer curso técnico em eletrotécnica, que até então eu queria mexer com irrigação. Então, eu tentei me qualificar ao máximo dentro do percurso. Nesse período que eu estudava, as coisas ainda não eram fáceis, eu fazia doce para festa, doce para casamento, sempre procurando ter uma renda extra para ajudar, né, a me manter na faculdade. E durante esse percurso, concluí a faculdade e quando eu concluí, eu fui convidada a fazer parte da gestão municipal, como engenheira agrônoma aqui no município. Eu falo que isso mudou a chavinha na minha vida, né? E aí, você já estava no mestrado? Nessa época? Não. Eu passei no mestrado logo depois que eu formei, eu recebi o convite e passei no mestrado. Eu falo que eu não gosto, eu sou uma pessoa, acho que o Henrique também é assim. A gente não gosta de ter uma coisa só para fazer. É verdade. Se a gente não se sentir ocupado, a gente surta. É verdade. Tem que fazer ao mesmo tempo, mais de uma. Exatamente. Então foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no município, fazer o mestrado e também fiz curso técnico em eletrotécnica lá em Rio Bananal, em agronegócio, perdão, lá em Rio Bananal. Já o segundo técnico. Exatamente. Então, durante a semana estudava, trabalhava e sábado tinha que ir para Rio Bananal. Sempre tentando ao máximo se qualificar para estar mais atualizado possível para o mercado. E durante esse percurso, foi onde eu me inscrevi no CREA. Eu acho também importante, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Conheci os projetos do CREA, participei da Sociedade Espírito Santense de Engenheiros Agrônomos, onde deu o meu start na entrada do CREA. E
a partir dessa sociedade, eu fui eleita conselheira regional do CREA, representando a primeira mulher a representar todos os engenheiros agrônomos do estado dentro do conselho. E depois disso, eu fui eleita para ser diretora, tesoureira do CREA, diretora financeira do CREA. Depois disso, passou um tempo nessa caminhada, prefeitura, CREA, eu fui convidada para ser secretária de agricultura aqui em São Mateus. Até então, depois de 6 anos trabalhando como engenheira agrônoma, a convite, né, a pedido de diversas comunidades, eles pediram, né, para o Daniel me indicar como secretária. Topei, e também foi quando eu pude ser diretora administrativa do CREA Espírito Santo. Então, hoje eu estou licenciada do CREA, por conta do período eleitoral. Uhum. E junto a isso também me afastei da secretaria, né? Tive que sair da Sim. secretaria para cumprir o Período pleito, da que até candidatura, então né? eu era candidata a vereadora. É. Depois que veio o convite, eu ser candidata, né, a vice do Henrique Folador. E esse é um pouquinho da minha história. Que legal. Você, Henrique? Bom, Henrique vai ter que tenho uma pensar experiência. como é que ele resume um pouquinho para caber aqui, né? Aonde grande. que vai caber tudo que eu vou falar, né? Bom, eu quando terminei a escola técnica, na época, né? Porque você já ingressava o curso técnico, No ensino médio aí, no né? ensino médio ainda, contabilidade e custo, eu optei, naquele momento, né? E outra, você tinha poucas ofertas no mercado de cursos próximos, né? Para fazer uma graduação. Eu optei para a linha da contabilidade e custos. Então, lá em 86, eu fui fazer Por quê? contabilidade Você e já custos. gostava da área de matemática e tal? Sempre exata. Sempre Ah. exata. Né? Sempre gostei. E aí, fiz contabilidade e custos. Aí eu entrei, já iniciando a jornada profissional. Trabalhei em supermercado 1 ano, como caixa. Tudo isso para complemento. Trabalhava de dia, estudava à noite. Esse era o formato, né? Dos anos 70, 80, esse era o formato. E aí, depois, saí desse supermercado, fui trabalhar como ajudante. Eu era bom da datilografia. Na época, não se tinha teclado, nem computador, era curso, máquina né? de Chegou a datilografia. fazer esse curso da datilografia? Completo. Que tinha as contagens lá de batidas. Exato, Eu não cheguei a fazer, batidas, não. Mas eu vou tudo falar. direitinho por minuto. É, Você tinha, as provas eram essas. Escrever um texto em tantos minutos e essa habilidade na datilografia. E isso a gente traz depois pro resto da vida. Né? Sim. Vai mudar o componente, né? Porque não é uma tecla pesada de uma máquina de escrever. Agora Mas ficou bem mais já vai levinho, o teclado da mesmo formato e aí você tem habilidade da mesma forma. E até mais praticidade. Né? A gente fala que na nossa época, dessa interação da máquina para o teclado, muitas pessoas que tiveram oportunidade foram escrivãs em decorrência disso. Na justiça, porque tinham habilidade e depois com o juiz tinha que ter habilidade de datilografia e fizeram o curso e passaram. Depois do supermercado eu fui trabalhar como datilógrafo em empresa prestadora de serviço da Excelsa, né? Setor energético. Então eu trabalhava numa das empreiteiras para bater pedido ao almoxarifado. Era tudo na máquina, eram os formulários, colocava o carbono e aí batia. Era muita. E a empresa estava em expansão, o setor elétrico crescendo, muitas obras, muito investimento para o setor elétrico em decorrência de emprego, de indústria se instalando, crescimento normal, e aí necessitava a expansão da energia elétrica, não só para o estado do Espírito Santo, mas todo o Brasil. E eu trabalhava por uma dessas empresas da Excelsa no Espírito Santo. Depois, em 89, a empresa fez um processo seletivo para admissão para o quadro
funcional dela. E aí, como a gente tinha um bom desempenho, eu cheguei a operar telégrafo, fora que honra, né? Telégrafo era eu que operava. Então, assim, passei por algumas tecnologias, né? Antes do computador. Isso foi muito importante. Isso é história, né? Primeiro datilografar não podia ter erro, depois a fitinha saía toda perfurada, você colocava e passava o telégrafo. Então, isso tudo... Confesso que eu Se hoje- nunca vi um telégrafo. Também não. Se a gente for Acho que a dizer Paloma isso, também não. muitos de vocês mais jovens não vão Já ouvi falar de conhecer, mas- Telegram, aplicativo. É. Mas continua. E depois, né? E jovem, né? E nem é tão antigo assim. Jovem, não, 56. E aí, fiz o processo, fui admitido, e aí passei a ser funcionário da Excelsior. E aí, de 89 a 2013, eu galguei uma vida profissional na Excelsior. Fui atendente de consumidor, depois passei pela minha experiência que eu fui adquirindo, pelo meu estudo, pela minha performance no trabalho, para minha dedicação, pela minha iniciativa, que sempre fizeram parte desses comportamentos meu, né? Curioso, sempre querendo aprender, ensinar. E aí eu passei a ser coordenador, né? Saiu um colega, na época eu tomava conta da região, e aí eu passei a ser coordenador. Depois eu passei a ser supervisor, né? E depois eu passei a ser gestor de relacionamento com o cliente E já era na e poder Excelsior. público. Isso tudo já migrando ela lá em 95 de empresa pública para privada, saindo da governança, né, do nome Excelsa, e hoje ela tem o fantasia ainda, para a EDP, que é hoje. Que é portuguesa, né? Que é portuguesa. E essa sua jornada foi aqui no Espírito Santo? Foi no Espírito Santo. Ah. 2008, eu fiquei um período em São Paulo, porque a empresa fazia o planejamento e estava necessitando de mudar a sua tecnologia de serviço prestado ao cliente, então a gente foi desenvolver um sistema de interação entre a empresa, o cliente e de relacionamento mesmo. Então eu tinha, além do relacionamento com o cliente, eu tinha com o poder público também. Como já era supervisor, eu tinha condição de estar lidando com as prefeituras, com alguns prefeitos, fazendo visitas a algumas empresas, né? E a gente tinha os pares, né? Em todos os locais, né? Do Espírito Santo. Então aqui sempre, depois voltando, que a gente concluiu, treinou todos os funcionários na nova ferramenta de relacionamento com o cliente, sistema. Aí eu fui, a minha base, porque a minha mulher fala, né? O Henrique nunca ficou em casa, sempre saiu muito. Por quê? Porque a gente saía mesmo, vivia em cidades, né? Aí eu fui passar a ter a minha base Linhares. Aí, com a saída do meu finado colega Ejudomar, né, que muitos conheciam ele como apelido Peninha aqui de São Mateus, eu passei a abranger toda essa área, né, toda a área de cobertura da Excelsa, eu passei a fazer a gestão. Então, era uma área extensa, era um ambiente interativo, porque eu tinha que estar entre poder público, que eu disse, e consumidor, e aí alguns consumidor de grande porte, que a gente fala clientes de alta tensão, algumas especificidades dessa do setor elétrico, eu não vou entrar em muito detalhamento. Sim, sim. Em 2013 eu saí da empresa por toda uma dinâmica e mudança de estrutura organizacional.
aqueles cargos, depois que a gente privatizou e o atendimento a cliente passou a ser terceirizado, nós se desligamos da empresa. E aí, por convite, né, da prefeitura de Santa Teresa na época, eu fui convidado a ser gestor da pasta. Olha que coisa complicada, né? Um setor elétrico por 25, 26 anos, e aí você pegar saúde para fazer. Em Santa Teresa você foi convidado. Foi o meu primeiro. Eu estava aqui na região e aí fui convidado, né? Aí precisava inserir no mercado de trabalho, voltar a trabalhar novamente, e fiquei um mês parado e aí aceitei o desafio. Aceitei o desafio, de lá para cá, esses 10 anos, eu venho exercendo a função de gestão pública em saúde. Então tive a oportunidade de fazer uma interação com alguns órgãos de controle, de representar em cadeira no Colegiado Nacional de Secretarias Municipais, no Conselho Nacional, né, o conselho que você está sempre representando alguma região de saúde na esfera federal, e eu representava até antes de sair, como a Paloma disse, para a gente concorrer o pleito da região sudeste. Eu era conselho fiscal, né, da região sudeste do Brasil. Sudeste toda. Toda sudeste. Também era conselheiro e coordenador da regional de saúde do Espírito Santo, que é a CIR, que a gente fala, a Comissão Interna Regional, composta por uma região de saúde, que aqui, ao qual eu coordenava, são 29 municípios. Também fazia parte da diretoria do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo. Eu era conselheiro fiscal. Também isso tudo por causa do meu curso de contabilidade e custos, conselho fiscal. As diretorias, elas exigem, pelo menos, o profissional tenha curso na área, né? Então eu tinha administração e contabilidade, então fui indicado para representar. E eu imagino que muitos membros são da área médica mesmo, né? Muitas pessoas associam, né? Sim. O médico à gestão. Nada que não... Até porque a área é saúde não também. tenha... Sim. Desde que você não se especialize na área, né? Porque aí o gestor em saúde, ele passa a ser aquele que se especializou, Sim, de fato, né? Estudou saúde em toda a sua complexidade. Como essa última formação minha, né? Ela traz muito disso, né? Ela te capacita, te orienta, te habilita fortemente para exercício do cargo, dentro de todas as exigências técnicas que o cargo exige, perante os órgãos de controle, perante a própria lei de responsabilidade fiscal, os tribunais de contas, as controladorias gerais da União. Então, assim, você passa a compreender esse universo de responsabilidade que tem um gestor quando ele assume uma pasta dessa magnitude, né? Então, essa foi a minha trajetória profissional. Peraí, tem uma parte... E de quando é que você sai da saúde de Santa Teresa para a saúde de São Mateus? Você também é convidado? Eu sou convidado. Legal. a fazer um teste, a conversar com o atual prefeito, né, para fazer um teste, porque a Secretaria de Saúde aqui estava avocada, né? Era a secretária de Assistência Social que avocava a pasta na época, Marinal, em 2018. E aí, eu vi, já tinha sido passado pela pasta 4 ou 5 pessoas, e aí eu assumo ela em 2018. Rapidinho. E aí fico até
Um termo que você falou talvez seja da prática já de vocês, não é tão claro pra mim e pra galera que não usa. Avocado, você falou. Quer dizer que é tipo acoplado? Isso, acoplado. Ela era secretária de assistência social, Aham. estava acumulando a pasta de saúde também, Entendi. porque não tinha a pessoa definida que ia assumir. Entendi. Aí ela ficou aí 1 mês e alguns dias até buscar no mercado a pessoa, né, que Foi você. iria fazer o teste, que fui eu, e aí Em eu assumi. 2018 pra Pra cá. E topou pandemia. E aí a gente sempre diz, né, porque o maior desafio, e foi, de fato, e aí eu já tinha na minha bagagem curricular, na época eu estava estudando direito sanitário, com ênfase na judicialização da saúde, pelo PROAD SUS. Todos esses estudos eu sempre fiz em escolas federais, custeadas, né, pela Escola Federal em Saúde Pública, que é o PROAD SUS. Gestão pública eu fiz pela UFES. O direito sanitário eu fiz pela Fiocruz, porque foi um processo de seleção que o governo federal deu para quem estava no cargo, e eu fiz o direito sanitário. Estava já em São Mateus, quando eu fiz o concurso, e aí passei para fazer a especialização. Foi uma especialização maravilhosa. Nós tínhamos iniciado o curso em fevereiro, né? Aí logo em maio decreta o estado de emergência. Nós tínhamos uma aula inaugural, ela nem foi feita. A aula inaugural foi feita via online, remota. E aí a gente fez o curso em praticamente a sua totalidade, né? O último que eu fiz, que foi liderança e gestão pública em saúde, né, pelo Einstein, a gente ainda, esses dias, a turma não se desfez. A gente pensa ainda no encontro depois de 1 ano de formado, onde a gente inicia ainda com máscara, com aquele final da pandemia, né? Então a gente, todo esse cenário no qual a gente foi envolvido, esteve, e eu tive a oportunidade de estar, um dos poucos secretários a nível de estado e nacional, de ter ficado do início ao fim da pandemia, né? Por quê? Porque eu tive a oportunidade de estudar comportamento humano. Então, quando você está numa situação dessa, se está inserido numa situação dessa, né? O que era tudo novo, o que era um protocolo a ser seguido de manhã já não era 11 horas, meio-dia ele já tinha outro, 2 horas da tarde era outro, à noite era outro. Uma volatilidade muito grande, né, de mudanças. E aí você tinha que se adaptar. Fora isso, eu fui escolhido para estar informando o resto do estado, partido do extremo norte capixaba, sobre a situação epidemiológica da doença no extremo norte. E aí, todo dia tinha entrevista, todo dia tinha televisão, todo dia tinha rádio. Então, assim, foi um período que, de forma dinâmica, testou quem estava à frente dessa pasta nesse período. Foi um dos maiores testes vocacionais, eu penso, para a pasta em saúde. Até nessa época, ministros foram trocados vários, né? Ministros Vários ministros foram trocados. E diante desse cenário, você tem coisas na medicina, tem coisas na gestão em saúde que elas não mudam. São o que é há 50 anos atrás. Pode ter alterado alguma outra pequena forma, mas patologias, por exemplo, continuam sendo. E aí tinham aquelas questões de informações diversas, truncadas, fake news, o que era certo, o que não era. A própria vacinação passou a ser algo muito contestada e banalizada, o que prejudicou todo o processo de imunização, e a gente tinha que depois buscar o convencimento dessa população. Então, assim, foi uma forma
que nós tivemos que nos reinventar. Multifacetado, nós tivemos que atuar nessa forma. E aí, eu penso que isso me trouxe uma bagagem para todos nós, né? Uma bagagem muito grande e uma habilidade fantástica para você fazer o processo de mudança, ou de alternância, ou de capacitação em qualquer área diversa. Porque estar à frente de uma secretaria e conduzir é algo que já é uma responsabilidade enorme. Num processo pandêmico, que é cíclico, que pode ocorrer de 100 em 100 anos, né? É algo que traz uma bagagem muito boa. E diante desse trabalho bem feito que nós fizemos, desse exercício bem feito, né? Com responsabilidade, com técnica, envolvendo toda a equipe, buscando orientação, a equipe toda integrada, nós fizemos um trabalho bonito. Tanto que ele foi reconhecido, questionado, né? Por que São Mateus, comparado a outros municípios do mesmo porte, não teve o mesmo número de óbitos? Porque foi baixo? Porque não foi o mesmo? Né? Ou até maior, porque considerando que outros municípios do porte não têm orla e a gente tem uma entrada de turista muito grande, por que isso não ocorreu? E a gente teve que explicar de forma epidemiológica. Isso depois gerou um estudo, gerou um trabalho, né? E que fica aí para a posteridade, né? Ou seja, trabalho, o manejo, a vacinação, o empenho. Nós fazemos teste volátil, né? Ou seja, saíamos em uma van fazendo teste em bairros, vacinando, orientando, pedindo. Fizemos um bloqueio epidemiológico muito grande, e eu lembro que isso foi em parcerias com as promotorias, com os promotores do município. Nós chegamos a fechar as praias, né? Fazer a visita e a matéria com a TV Gazeta no dia, ou seja, a praia num domingo de sol, verão, plena atividade, né, de turismo. Nós não tivemos ninguém nas praias, porque era um dos ciclos fortes, um período forte de transmissão viral da doença, né, nos territórios. Então, a gente conseguiu bloquear uma praia, um ambiente turístico. Foi assim, algo até inovador. Isso foi transmitido para todos os meios de comunicação na época, enquanto Rio, São Paulo, outras cidades e capitais não conseguiam, nós fizemos o dever de casa. Foi algo que a gente queria? Claro que não. Mas isso trouxe esse retrato positivo, porque a intenção nossa era salvar vidas, né? Ter o menor número de contágio, salvar a maior quantidade de vida humana. E a gente conseguiu. Tivemos os óbitos, infelizmente, né? E foi um momento muito triste, muito ruim, porque nós não podíamos velar, nós não podíamos ter aquele momento de luto de corpo presente da pessoa morta, com seus familiares, né? Saía do hospital direto para o cemitério, para sepultamento. Então, assim, foi um período que eu tinha que vivenciar isso junto às pessoas da capela mortuária, do cemitério, porque era quem a gente fazia o trabalho de sepultamento. Então, assim, só a gente. E em nenhum momento eu não deixei de me colocar à disposição, a sair, a estar com as pessoas, a orientar, receber telefonema qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento da noite. Eu falo que foi providencial. Deus, eu acho que deu muita energia, força e orientação a gente para que a gente conseguisse desempenhar esse trabalho que foi feito no município. Então, assim, eu penso que hoje um dos pilares, lógico que eu
como disse, paralelo a isso, eu não parei de estudar. Mas a pandemia, ela trouxe uma capacidade de foco, interação, concentração, persistência, né? Habilidade e competência muito grande para todos aqueles que perpassaram por ela, né? Beleza. Que jornada. É uma jornada, Uma foi uma jornada. experiência, além de toda essa gama, né, profissional que a gente vivenciou, a pandemia ela veio para fortalecer e demonstrar a sua capacidade de resiliência, Sim. né, de controle emocional. Você já pensou que a gente fosse para a frente de uma câmara, para frente das pessoas ao qual, no mesmo desespero, na mesma... Não, nós tivemos que ter a concentração, a persistência, no foco e dar as orientações mais corretas, eficazes e buscar esse alinhamento junto a tudo aquilo que estava acontecendo no Espírito Santo e no resto do planeta para a gente confortar, orientar e... É um pouco até, a gente teve uma gravação sobre podcast anteriores aí na história do Valleycast, que a gente convoca às vezes alguns treinadores e tal, e um episódio desse a gente falou muito de habilidade comportamental, o que são as soft skills, né? E é justamente isso aí que você citou, essas habilidades para além da técnica, e o quanto isso é o diferencial, no fim das contas, em qualquer carreira. Em qualquer carreira, isso essa faz a diferença. persistência, resiliência, paciência, o pensamento racional frio, não emocional, né, não explosivo. Já pensou? Porque nesse momento a gente tinha que ter essa habilidade muito desenvolvida, porque senão você colocava as pessoas desesperadas, e isso a gente não podia nunca, né? Tava ali sofrendo, acompanhando todo o processo, mas você não podia em nenhum momento. Legal. Agora eu quero saber da parte da jornada de vocês, quando porque você falou da jornada enquanto servidor, né? Enquanto servidor público, que é diferente da jornada que você está iniciando, né? Agora de candidato. A Paloma também, né? Passou por uma jornada de servidora, né? Nas secretarias, e agora encara uma outra frente da candidatura. Quando foi e por quê? O que motivou tanto vocês a colocar o nome à disposição? É esse termo que os candidatos usam, né? Como é que foi esse início aí? Acho que assim, para uma pessoa seguir a carreira política, ela tem que ter 3 habilidades, né? Dedicação, honestidade e humildade. E isso foi um pedido que as próprias pessoas que a gente atendiam com respeito, com humildade, com dedicação, com honestidade, começaram a pedir: por que você não vem candidata? Por que você não vem candidata? E é prova também do trabalho que a gente prestou durante esse período que a gente teve na administração, de realmente trabalhar. O Henrique, a gente, dentro do período de pandemia, ligava para ele 3 horas da manhã, ele atendia. Então, assim, estar disponível para atender a população. Manter a porta aberta, manter o atendimento, né? Que foi uma coisa que a gente aprendeu, né, Henrique? Exatamente. De manter a porta aberta para ouvir a população, porque através de ouvir a população, a gente sabe onde que realmente está doendo, onde realmente tem que melhorar. Então, através de ouvir a população, de sempre estar disponível, de sempre fazer o máximo. Acho que é assim, importante frisar que a gente sempre estava em Brasília, sempre estava em Vitória, a gente sempre estava no gabinete do secretário de Estado, nas secretarias, né, que precisavam, conversa com outros setores, a universidade, a própria UniVC também, já fizemos parceria, saúde principalmente, sempre buscando resolver o problema que chegava para a gente. E esse fato de ser resolutivo, né, a população começou a pedir: vem candidato, vem candidato, vem candidato. E foi quando eu coloquei meu nome à disposição, a princípio, para ser candidata a vereadora. Eu já estava começando, né, fiz a pré-campanha, já estava começando já a organizar para a campanha, e foi quando, a convite do Daniel, do prefeito Daniel e do Henrique, eles me chamaram para ser, né, a candidata a vice, para representar principalmente as mulheres.
e com certeza o campo de São Mateus, que é tão rico. O agronegócio. Com a agricultura familiar e o agronegócio. A agricultura familiar, agronegócio. E é diferente, inclusive. Claro. Fala um pouco sobre essa diferença pra gente. A agricultura familiar são os pequenos produtores, né? O que tem aquela base dos trabalhadores, da própria família, que tem uma propriedade menor, que os filhos, os irmãos trabalham para ter sua produção e ter seu sustento, né? E o agronegócio, quando a gente fala em agronegócio, vem, né? Propriedades maiores, que tem um pouco mais de tecnologia, que tem mais acesso, né, à mão de obra, e demanda, né, uma organização um pouco maior, mais equipamentos. E São Mateus tem um pouquinho de cada um. Do micro, pequeno, médio e o grande produtor. Uhum. Como é que foi pra você, Henrique, essa virada aí de servidor para candidato? É algo que a gente, assim, mais ou menos nessa linha que a Paloma falou, mas é algo que a gente, assim, eu, pelo menos da minha parte, sempre fui aquele técnico operacional, né? Sempre estar ao lado. Nunca tive a pretensão. O sonho do Henrique Falador, né, naquela questão, ou seja, o negócio ao qual você está inserido, que é a prestação de serviço, né, a uma população, né? E aí a Paloma veio dizendo um pouco disso. E aqui, com a gestão Daniel Santana, esse paradigma foi quebrado, né? Isso é muito evidente. Você não tinha uma aproximação da população pleiteando ou buscando serviço diretamente ao Executivo Municipal, e Daniel, com esse olhar multifacetado acerca das necessidades da população, principalmente para a periferia, que são aqueles mais necessitados, ele traz isso muito forte para dentro da administração pública. Então eu sempre falo que isso foi uma quebra de paradigma. Importante, porque o gestor tem que ser assim, né? Ele tem que buscar isso. E mesmo porque, quando você dá oportunidade, vez e voz da população, muitos trazem o problema, você resolve. Muitos trazem o problema e a solução você só executa. Quando você faz esse exercício, você tem uma chance muito pequena de desacertar. A chance é muito grande de acertar e agradar a população, para o qual todos nós que nos colocamos à disposição ou executamos um cargo, né, na gestão, fazemos, que é a prestação de serviço à população, né? Executando as políticas públicas existentes ou criando novas. Essa é a função do gestor. Então, a mesma coisa eu vinha ouvindo muito. E de início, eu também seria um candidato possível a vereador. Não cheguei ao estágio que a Paloma teve, que foi até a pré-candidatura, depois que ela foi convidada. Mas eu, desde o início, sempre ouvi da população. Eu acho que por essa abertura, por esse comportamento meu, que também foi muito semelhante ao do prefeito Daniel, que por onde passei, sempre fui muito disponível. Meu celular sempre foi distribuído para as pessoas. Eu sempre tive essa prática de me colocar à disposição, de buscar resolver. Isso sempre fez parte. Eu acho que até porque a gente vai estudando gestão, você vai criando a habilidade de resolução de problema. E aí, como dizia Marins, né, problemas oba. Isso lá nas épocas das competências de habilidade organizacional, que o TQC vinha como ferramenta inovadora para o Brasil, para o mundo. Então, assim, explica aí, TQC. Era uma tecnologia de controle organizacional, né? Ou seja, é o formato de uma cultura chinesa desenvolvida para
as habilidades e organizações, Entendi. né? Como o 5S. O E 5W2H, aí, algumas doutrinas, o PDCA. e 5W3H. E aí vai. Então, assim, esses formatos de Entendi. trabalho que lá na década de 80, 90, as empresas foram adotando, né? Então, eu passei por tudo isso. E isso foi trazendo um know-how muito grande. Legal. Então, o Henrique não teve isso, mas teve essa oportunidade de toda essa formação e essa interação, a população entender isso como uma necessidade. E Daniel foi ouvindo. Tentava com as pessoas, não, mas será que ele é tudo isso mesmo? Não, é isso. Não, Daniel, Henrique, ó, não deixa de atender. E sempre essa pessoa humana, carismática, no serviço que ele presta. E aí isso foi tomando uma proporção. Foi se fazendo uma pesquisa, foi se analisando, os próprios pares, colegas, identificando, não, é isso mesmo, Henrique, esse é o caminho, é você. E aí, como você faz parte da gestão, você está inserido no meio, você tem conhecimento, sabe que está no rumo certo, fazendo a coisa certa, né? Por que não? Então, vamos lá, para dar continuidade num processo de organização, de trabalho, tudo a gente faz isso, né? Uma coisa que eu notei em ambas as jornadas é que vocês vêm do secretariado, das secretarias, e por uma vontade própria, né, vinham para vereador. Né? Isso expandiu. Mas, assim, porque da secretaria para vereador vocês já tinham essa vontade? O vereador tem mais capacidade de execução, de fazer ações mais amplas? De onde vem essa primeira vontade que vocês tiveram, né? Depois virou para candidatura à prefeitura. Mas por que primeiro vocês pensaram, a secretaria é legal, mas e se eu for para vereador? Por que isso? Vai para os dois. Vou dizer agora pela minha, o vereador foi até pela própria indicação. As pessoas veem, Henrique, para vereador você vai estar mais perto da população, você vai conseguir trazer projetos, você vai fiscalizar, você vai ver, você vai acompanhar. Mas pelo perfil da função, pelo né? perfil da porque função. a secretaria ela é mais operação. Exato, Exatamente. pelo perfil. Tanto é que muitos se habilitam, né? E buscam a bandeira, né? Depois, né? Muitos vereadores buscam a bandeira, até no próprio legislativo, se interagem com o formato lá na divisão das comissões, né? Por exemplo, tem a comissão de saúde, tem a comissão de planejamento, tem a comissão de obras dentro do legislativo. E aí, por isso que muitos se identificam. Eu sempre falava assim, então, eu vou ir lá, eu vou me identificar como o vereador da saúde. Vou lá. E isso foi criando esse exercício. Uhum. Os próprios partidos, né? Ao qual a gente estava buscando. Eu fui filiado ao PDT, né? A maioria da minha existência, eu me filiei ao PDT em 87. Depois assumi o PMDB aqui em São Mateus. Depois Marília assumiu e eu voltei para o PDT. E aí veio o porquê não, em vez de vereador, prefeito. E aí isso foi toda uma ideia trabalhada, uma ideia construída para a gente, então, receber o convite, o desafio, para a gente seguir o rumo, porque a gente entende que tem competência e habilidade para exercer essa atividade de governança a nível do Executivo Municipal. É muito isso, né? A gente o vereador é a pessoa mais próxima à população, né? E o representante do bairro, o representante de uma bandeira, e a gente sempre levantou a bandeira no meu caso, a bandeira da agricultura, do campo. E com isso, veio o convite, né? A pedido, a gente se colocou à disposição. Como o Henrique falou também, nunca foi uma vocação, nunca foi uma vontade minha de estar pleiteando um cargo de vereador,
ou o cargo de vice, ou um cargo de prefeito, foi se construindo, a gente se sentiu preparado nesse momento de estar pleiteando o cargo. Através de um preparo tanto técnico, através da nossa formação, mas também de uma experiência, de uma gestão que a gente participou, que nos ensinou muito. Uma gestão um pouco turbulenta, mas que isso passou por pandemia, passou pelo desastre de chuva, passou por secas, passou pelo óleo que chegou na praia de Guriri. Então, assim, foram diversas etapas que a gente teve que aprender um pouco de cada coisa. E isso fortaleceu e nos deixou preparado para pleitear. E quando veio o convite, foi aceito. Então, acho que apresentações muito bem concluídas. Primeira fase do nosso episódio e primeira missão, é a maior dela aqui, é justamente apresentar vocês, né? Deixar quem nos ouve, quem nos assiste, conhecer bem vocês lá na profundidade, como a gente conseguiu. Agora a gente vai para uma rodada, já não é o foco principal, eu deixo isso claro para quem nos escuta, só para vocês falarem um pouco de algumas propostas que vocês querem priorizar, né, 2 ou 3. Lembrando que as demais virão no nosso debate da segunda-feira, a partir das 19h30 aqui no NVC. Aí lá vai ser o campo para apresentar a proposta por rodada, para debater sobre elas, né, diferentes temáticas. Vai ser na segunda-feira. Fala um pouquinho, 2 ou 3 propostas, vocês queriam destacar, priorizar, fica à vontade. Bom, Thiago, a gente tem o plano nosso de governo, tá robusto, e a gente aprende isso, a estabelecer metas, ao qual você vai ter o compromisso e a execução. Porque nós todos sabemos que nós temos um orçamento, né? E São Mateus, por esse trabalho todo que foi feito ao longo desses quase já 8 anos completos, né? Nós dobramos o orçamento. Nós tínhamos um orçamento de 270 milhões lá no início de 2017. Hoje nós estamos com um orçamento já previsto para 2025 de 611. Então, dobrou. Explica um pouco melhor sobre o orçamento que vem da arrecadação, de uma distribuição federal. De implantação de empresas, de turismo, porque houve o fortalecimento do turismo, né, no município. Isso é nítido ao longo desses trabalhos desenvolvidos pela gestão para ofertar serviços e interação ao turista, né? Prova disso, os investimentos que foram feitos nas nossas orlas, principalmente em Guriri, que dos últimos eventos, não só isso, num carnaval, num período curto de carnaval, onde você tem uma quantidade de pessoas circulando no município, chegando a quase, ou até mais, 300 mil pessoas. Você coloca uma pessoa dessa gastando 100 reais. Né? Mínimo, vou botar mínimo, isso é o mínimo que uma pessoa vai gastar. Mais que dobra a população nesse período. Muito mais. Meu Deus. Isso num dia a gente fala, né? Se a pessoa gasta lá seus... se tem 300 mil pessoas, ela gasta 100 reais, né? O total dá 30 milhões de reais, gasta num dia. É uma empresa a céu aberto, né? É uma indústria, uma empresa a céu aberto que a gente fala. Então isso tudo foi o trabalho, o esforço, né? Dessa gestão que colocou Guriri num patamar realmente ao qual ele merece estar. Todo o comércio de ambulantes que existem nas adjacências da orla ou em todo o bairro nunca vivenciaram tamanha oferta, né, de serviço disponível para ser executado. Então, aquela pessoa que tem uma habilidade de fazer um salgado, de vender algo, né, de forma ambulante, ganha dinheiro, todos ganham nesse período, né? Fica satisfeito o turista, fica satisfeito o pequeno empreendedor, o comércio de uma forma geral.
Então, assim, esses investimentos, isso que trouxe isso, é muito importante e a gente tem todas essas capacidades já de possibilidades levantadas e a gente colocou isso no plano. Então, é uma das questões, porque a gente sabendo que nós estamos no caminho certo, nós vivenciamos isso tudo com a gestão, porque principalmente quando você tem uma interação de pessoas no território, saúde está envolvida, agricultura está envolvida, assistência social está envolvida, a obra está envolvida. Então a gente teve todo mundo muito junto com o prefeito para fazer isso acontecer, né? Então a gente tem essa habilidade hoje e a capacidade de entendimento e necessidade de manter e melhorar isso. Ah, como a gente sempre diz, nós fizemos tudo? Claro que não, tem muita coisa para se fazer, né? Mas colocamos São Mateus hoje num patamar, isso a nível de servidor. Por exemplo, na saúde, nós não tínhamos há muitos anos, desde do último, se não me falha a memória, e eu acho que essa é a data precisa, 2009, não tínhamos o acordo coletivo da categoria assinado com o Sinde Saúde, que era, logo que eu assumi, fizemos o trabalho, o prefeito concordou, nós, de lá para cá, o acordo todo ano é firmado, garantindo os direitos, né? E os deveres da categoria, ou seja, isso é uma forma de incentivo e valorização do servidor, pagamento em dia, as contas em dia, ou seja, São Mateus hoje está no trilho, está em franco desenvolvimento. Prova disso é o orçamento que nós dissemos agora. Investimento para a saúde. Nós saímos de um orçamento de 35 milhões para um orçamento de 102 milhões que já está previsto para 2025. Então isso tudo foi trabalho desenvolvido em parcerias, né? Porque você sozinho você não faz, mas governo do estado colocando recurso, todos envolvidos, como Paloma disse, ela na área da agricultura, eu na área da saúde, obras, assistência, junto com o prefeito, a gente sempre buscou a captação desses recursos, né? Prova disso, e que nós temos muito que acompanhar, então, estando nos trilhos certos, como nós dissemos, nós temos que muito fazer ainda, como as unidades de saúde que nós estamos em parceria com o governo do estado, construindo, 5 ao todo, né? Nós disponibilizamos os lotes, as glebas de terra, inscritas e certificadas, porque é um dos critérios para o governo do estado aportar o recurso e a gente construir. Então a gente captou o máximo de unidades que a gente podia construir, que foram 5. Ou seja, reformamos unidades, ampliamos, reformas com ampliação, né? Fizemos muito. Então, fica assim, um misto daquilo que a gente está, e se não entregar, nós vamos ter, assumindo a prefeitura, nós vamos continuar esse trabalho. Uma das obras importantes, implantação de serviços, que a gente identifica, já está até mapeado, projetado, é o Centro do Autismo. Vai ser aonde funciona o antigo pronto-socorro. A gente já até iniciou alguma limpeza do imóvel, retiramos telhas porque vão ser feitos reajuste, aquele é um prédio antigo, precisa ser feita adequações necessárias como energia elétrica, porque tem um desgaste natural do tempo. Então, já consta, e se não iniciar, é um compromisso que a gente já firma, e com recurso já captado para a execução dessa importante obra que vai trabalhar esse público, né, específico do autismo e outras
deficiências intelectuais. Também inicia daqui a pouco, e isso é obra que nós identificamos e estamos buscando a construção e pactuação, que é o CAPS Infanto-Juvenil, que vai funcionar anexo à unidade de saúde do Parque das Brisas. Nós vamos ter lá um CAPS Infanto-Juvenil muito importante, porque nós temos que fortalecer a nossa rede psicossocial em decorrência daquele estado, daquele período que nós vamos enfrentar, isso aí por já uma análise dos estudiosos acerca do comportamento humano diante das ansiedades, depressões, número crescente de suicídios. Então, assim, a gente precisa fortalecer a rede para que a gente, então, consiga atender esse público. E eu penso que com esses equipamentos sendo implementados e implantados no município, nós vamos dar uma qualidade de vida muito grande à população. Parceria aí, né? E foi uma solicitação do governo municipal junto ao governo do estado. Renato Casagrande tem um carinho muito grande por São Mateus também tem um carinho muito grande por ele. Nós estamos em forma acelerada a construção do complexo de saúde, né? Paralelo a isso, nós também temos objetivos de fortalecimento da nossa rede de atenção básica e média a alta complexidade por meio da UPA, que é um equipamento que estava parado, o município reativou, esteve um tempo com o estado, o município retomou e hoje está em pleno atendimento, atendendo em média de 8 a 10 mil pessoas mês. Então, a UPA ela faz esse atendimento hoje e a gente precisa, então, fortalecer essa rede de média e alta complexidade em decorrência do complexo também, que está daqui a pouco sendo entregue pelo governo do estado, porque a UPA, por ser uma do porte 3, ela tem a especificidade de atendimento regional, como é o complexo hospitalar também. É um hospital, São Mateus é um polo, né? E aí você recebe, além do turista, pessoas que vêm em tratamento. Então a gente tem que ter o olhar dessas pessoas que buscam o atendimento para suas necessidades de saúde no município. Então você tem que ter esse olhar global para atender. Então, essas são algumas das propostas, né? Fora na área do planejamento, no fortalecimento do nosso parque e polo industrial, né? No recebimento de empresas. Nós estamos aí com 12 empresas que estão iniciando, implementando seus estudos para iniciar construção e operação das suas atividades econômicas aqui. Então, isso é um compromisso, né, dessa gestão e da nossa continuidade e compromisso nesse trabalho. Por quê? Porque nós sabemos. E aí os pares dizem isso. Vocês já sabem o que tem que fazer, porque vocês sempre estiveram junto em tudo que a gestão vai fazer. Legal, então, senhores. Não é que a gente tem uma limitação de tempo também no nosso episódio, até por uma questão de equidade entre as gravações. Uma honra tê-los aqui, tá? Que bom Obrigada. poder recebê-los, que bom poder nossa, trocar essa ideia toda com vocês. Quem quiser continuar acompanhando o trabalho de vocês, como é que continua? Rede social, site? Indica aí para quem nos assiste para acompanhar o trabalho de vocês, as ações de vocês. Rede social, está lá. A gente faz a divulgação todas nos meios de WhatsApp, eletrônico, né? Henrique Folador, Instagram, tá lá todas as nossas agendas, postagens, né? Que a gente vai fazendo a divulgação por meio também das nossas redes sociais, WhatsApp, grupos, que a gente tá fazendo a divulgação. Paloma, como é que acompanha por vocês? Também pelas redes sociais, no Instagram lá, @PalomaPansieri.
Facebook, WhatsApp. Joia, que legal. Tudo a gente tá fazendo a divulgação. Sim, Mais sim. fácil, que bom. Gente, uma honra tê-los por aqui. Obrigado por terem Obrigada. vindo. A Nós gente que volta a agradecemos. se encontrar então semana que vem, né? Segunda-feira vamos estar por aqui. Para quem nos assiste, pessoal, segunda-feira, 19h30, vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube, do UniVC, também do podcast Cricaré Valley, também com parceiros como é a TVTC, vai ser transmitido o debate. O debate, por uma limitação de espaço, vai ser restrita ao grupo UniVC, professores e estudantes, mas todo mundo da comunidade pode acompanhar de forma digital, né? E vai ser uma satisfação tê-los aqui. E aí sim, discutindo as propostas de uma forma mais profunda, né? Sobre temas, de forma temática, vai ser muito bom esse momento, um momento democrático, né? Exatamente. E a gente vai estar discutindo aqui. Gente, obrigado novamente. Obrigado por quem assistiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.